Shalom, então, a você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, do Ensinando de Sião, pedindo para que você possa fazer aí a sua inscrição no nosso canal, para você não perder nenhuma novidade. Temos vídeos semanais, mais de um vídeo toda semana, e se você assina e ativa a notificação, você recebe aí o aviso quando tiver ensino novo no nosso canal. Bom dia, Boker Tov, a você que está aqui na Har Etzion. Hoje a porção, dê uma olhada aqui na tela, é a porção Vayeri, é a última porção do livro de Bereshit, e nós nos cumprimentamos, né, nessa época de todas as últimas porções dos livros da Torá, nós abençoamos uns aos outros dizendo Hazak, Hazak, Venit, Hazek, ser forte, que sejamos todos fortalecidos, e hoje é a Parashá Vayeri, Gênesis 47, 28, até o final do livro, e o título deste estudo baseado nessa porção é, diga comigo, o sublime propósito. A Torá, como eu sempre digo, é um livro profético, que nos revela os princípios e a natureza de Deus. A Torá não é apenas a verdade, ela é a pré-condição para que a verdade seja compreendida e vivenciada. Meus irmãos, a Bíblia, que não é um livro, é um compêndio, uma coletânea de livros, ela é a origem da fé. Então, por mais que religiões tenham surgido, por mais que denominações e segmentos religiosos tenham surgido, todos eles vieram o quê? Da mesma Bíblia. Então, quanto mais diversificações existem, mais importante compreender a Bíblia no contexto original se torna. Então, quanto mais vertentes são criadas aí fora, mais importante é você voltar para a fonte, está entendendo? E essa compreensão da fonte no contexto original vai fazer com que você entenda o que é a verdade, o que é certo, o que é a moral que Deus exige do ser humano, o que é a justiça que Deus exige do ser humano. A Torá declara perseguir a justiça. Justiça, justiça, tirdov, perseguirás. Então o servo de Deus, ele persegue a justiça. Você não segue a justiça. Você persegue a justiça. É dinâmico. É dinâmico. Você tem que se esforçar. Você tem que ser parceiro de Deus. É o parceiro do Eterno no processo de redenção do mundo. E essa paraxá vai evidenciar isso. Como é importante você saber voltar para a fonte, para a origem, para poder se nortear. Peraí, são tantos ensinos, são tantas vertentes. Agora está surgindo aí, né, 2023 vai ser o ano da inteligência artificial. Se você nunca ouviu falar disso, pode se acostumar. É uma coisa tão revolucionária como foi a internet, está sendo a inteligência artificial. Já foi divulgado, já foi disponibilizado para o público. É algo tremendo, que vai mudar a forma do ser humano viver. Assim como a internet mudou a forma do homem viver, essa tecnologia, a partir desse ano, vai mudar também. Tá? Então, já estou te preparando que vai ter, até máquina vai começar a ensinar a Bíblia, até computador vai começar a fazer exegese. E aí você vai falar, puxa vida, é muita coisa. Você abre o YouTube, tem muita coisa, está cheio de rabino, está cheio de pastor, está cheio de professor, está cheio de morê, está cheio de mestre, está cheio de bispo. Como é que eu vou saber qual é a vontade do Eterno? Qual é a interpretação de Deus? O que eu tenho que fazer da minha vida? Como é que eu aplico a realidade à palavra de Deus? Volte à fonte. Volte à origem. E a Bíblia é a origem, no contexto original. E para entender a Bíblia no contexto original, tem que ter um vínculo com Israel e o povo judeu. O apóstolo Paulo declara isso de forma veemente. Ele fala: qual é a importância dos judeus? Romanos capítulo 3. Muita sobre todos os aspectos, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus. Então não tem como desprezar Israel e o contexto judaico e querer entender a Bíblia no contexto original. É isso que a gente faz aqui. Com a ajuda do Eterno, com o nosso contexto judaico, a gente tenta explicar para você a Bíblia no contexto original. Então vamos lá. Um dos preceitos mais importantes que a gente aprende em Gênesis, por isso que Gênesis é a base da Bíblia. Gênesis é um dos livros mais importantes da Bíblia. Toda pessoa que começa a estudar sobre a fé
Tem que começar com Gênesis. Tem que começar com Gênesis. Ah, mas eu aprendi lá na igreja que é João. Não, é Gênesis. Porque Gênesis vai te dar o quê? O parâmetro. Gênesis é o parâmetro da fé. Gênesis é o livro mais importante porque é a base da fé, é o alicerce da fé. Então volta aqui, ó. Uma das coisas mais importantes que a gente aprende em Gênesis é que todas as coisas foram criadas por Deus. E Deus está no controle de tudo. Diga tudo. Diga tudo. Nada ocorre fora da soberania de Deus, nada acontece fora da vontade de Deus. No entanto, diga, no entanto, aqui que entra o X da questão. Somos parceiros de Deus no cronograma dele para restaurar o mundo. Não fique como alguém que senta num ponto de ônibus e espera o coletivo. Tem gente que clama seguir a Deus e que vive a fé como se fosse um camarada esperando um ônibus. Tudo está acontecendo, ele sabe que o ônibus vai vir, sabe. Então o que ele faz? Ele senta lá no ponto de ônibus, estou falando igual mineiro agora, no ponto de ônibus, e espera tudo acontecer. Ele vira um mero espectador. Vai acontecer mesmo. Eu li que foi profetizado isso, eu li que foi profetizado aquilo, eu li que foi profetizado aquilo outro, eu vou sentar e esperar. Não. Gênesis nos mostra que nós somos o quê? Parceiros de Deus no cronograma divino. Ele requer a ajuda do homem, ele pede a ajuda do homem, dos seus servos, dos seus filhos, para o quê? Implantarmos esse cronograma divino. Se Abraão tivesse ficado parado lá em Ur, se Abraão tivesse ficado parado lá em Harã, nada do que Deus havia prometido para ele iria se cumprir. Se Isaac tivesse ficado parado lá, Jacó jamais ia se casar. Se Jacó tivesse ficado parado em Canaã, ia todo mundo morrer de fome. Você é parceiro do Eterno na obra da restauração da sua vida e do mundo. Então, a soberania de Deus, a onisciência de Deus, a predestinação que o Eterno, que Ele sabe o que vai acontecer, Ele tem tudo planejado, não isenta você de participar com Ele, não isenta você de trabalhar rumo a essa restauração das raízes da fé. Então esse é o ponto número 1, e a gente aprende isso com Gênesis. Deus está no controle de tudo, mas eu participo da obra dele no mundo. Eu sou participante, eu não sou eu sou um coadjuvante, ou seja, você participa, você tem que agir, você busca a vontade de Deus e você busca cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida e para o mundo. Então vamos lá, ó. A história de José, que é essa paraxá, é o final da história de José, representa um grande ensino sobre como esta soberania se desenrola. Circunstâncias nem sempre podem ser previstas ou escolhidas. E se não possuirmos uma leitura clara da nossa realidade, a gente pode cair no erro comum de achar que estamos à deriva em um mar de acontecimentos que não podemos controlar. Meu irmão, isso é um erro muito comum. E a história de José nos ensina isso. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não estou abandonado neste planeta. As coisas que acontecem comigo estão no controle do Eterno. Nada chega ao meu lar, nada chega à minha vida se não foi pré-determinado, se não está de acordo com o quê? Com o controle, com o domínio, com a soberania de Deus. A bênção, a maldição, tudo isso ocorre debaixo da soberania de Deus. Nada escapa o controle de Deus. Isso é o que o livro de Gênesis nos ensina. Nós não estamos aí à deriva, né? Eu tenho muita dó dos ateus, porque é uma situação de realmente desespero. Que se você acha que você habita num planeta que faz parte de um sistema solar, esse sistema solar viaja a milhares de quilômetros por hora pelo universo. O sistema solar não está fixo, não.
Ele tá viajando, né? A nossa galáxia está em movimento. Se você acha que eu estou aí viajando a milhares de quilômetros por hora, no meio de um vasto, imenso universo, sem ninguém controlar, sem ninguém por trás para controlar tudo, você está numa situação muito desesperadora. Não tem ninguém controlando, não tem ninguém por trás, não tem ninguém no controle. Não, eu não creio que existe força nenhuma que controla nada, o homem é senhor de si mesmo. Aí, meu filho, você realmente, né, é difícil, tá? É muito difícil. Né? Então, olha só, vamos avançar aqui, pessoal. O que nós podemos extrair da paraxá sobre José? O posicionamento de José, eu não vou recontar aqui a vida dele toda, porque vocês têm acompanhado aqui, vocês têm visto a história dele. Mas o posicionamento que ele tem frente a tudo que acontece é um verdadeiro aprendizado para nós. Nós temos que aprender com José o seu posicionamento frente às circunstâncias. Como eu acabei de ler aqui, você não pode controlar as circunstâncias, você não pode mudar o passado, nem escolher as circunstâncias. Você pode fazer a sua parte. Então, por exemplo, se eu não quero adoecer, né, com determinadas doenças, eu começo a me cuidar hoje, eu começo a atentar para a minha alimentação, eu começo a me exercitar, mas mesmo com todo o seu cuidado, você não fica isento de recair em alguma doença, em alguma enfermidade nos dias futuros. Você não está isento, o seu preparo agora não te isenta de enfrentar dificuldades em termos de saúde no dia de amanhã. Então, a gente não tem como controlar as circunstâncias. Mas como José, você tem como o quê? Controlar a sua reação a essas circunstâncias. A forma como você reage é o mais importante. Não é ficar questionando a Deus por que aconteceu, por que deixou passar por isso, porque eu estou vivendo assim. Não. É o quê? É policiar a sua reação frente àquela realidade. O que Deus está querendo me ensinar com isso? A pergunta é essa. O que Deus quer me ensinar com isso? E enxergar a situação dentro de um contexto que macrocósmico. Você sai um pouco ali dos problemas do contexto e enxerga a coisa um pouco mais de longe. Aí você começa a ter a visão de Deus. Puxa vida, olha só. Então a gente aprende isso com José. Os rabinos têm em José um modelo de reação aos problemas. Você sabia disso? Os sábios de Israel, estudando sobre a história de José, eles até criam um protótipo do bom líder. Sabe como é que era um apelido? Vou dizer um apelido. Sabe como é que os sábios de Israel eram chamados? Um dos nomes pelos quais eles eram conhecidos? Olha aqui comigo. Na tradição judaica, o sábio ideal é chamado de Rofé Nefashot. Diga, Rofé Nefashot. Literalmente significa o médico de almas. Rofé Nefashot, o médico de almas. Isso está imortalizado aí por Maimônides, né? Talvez desse conceito hebraico tenha surgido o termo grego, que é até relativamente moderno, de psicoterapia. O que é psicoterapia? São palavras gregas. Psique, que é mente, alma, e terapia, que é cura. Olha que interessante, né? Nos meios judaicos, a gente já tinha um conceito que o líder, o rabino, a pessoa que está à frente de uma comunidade, ele tem que ser o quê? Um Rofé Nefashot. Ele tem que ser um médico, um curador de almas. Muito antes da psicoterapia existir, séculos antes. Os judeus já tinham essa preocupação. O ser humano não é só o aspecto físico, o ser humano não é só o aspecto espiritual, o ser humano é uma alma composta de emoções complexas. E isso tem que ser tratado, você tem que saber lidar com isso. Olha que interessante. E olha só, sempre houve grande preocupação em relação à forma de pensar dos judeus e a forma de enxergar a realidade. Uma vez que um tipo muito comum de paganismo que os rabinos combatem até hoje é a crença que há um pré-determinismo que nos impede de transformar a nossa realidade e o futuro. Sendo o ser humano, na verdade, um escravo de uma predeterminação imutável, divina, que priva o poder de escolher
priva o homem do poder de escolher o seu destino. O povo de Israel sempre combateu isso, desde os dias do Egito. Quem era o principal deus do panteão egípcio? Você lembra? Quem sabe aí? Ra. O deus Sol, não é isso? Por que o egípcio adorava o Sol? Então ele tinha toda uma consciência conformada em relação ao que o Sol representa. O Sol, ele tem um movimento muito previsível, não é? Ele nasce, chega a pino no meio do dia e se põe no final do dia. É sempre assim, não é? Dia após dia tem alguma mudança? Zero. Nasce, se põe. Nasce, se põe. Nasce, se põe. É tudo repetitivo. Não tem como você sair disso. Então os egípcios criam também um tipo de predeterminação. Ra, as divindades te fizeram assim, você vai morrer assim. Se foi predeterminado que você vai ter que fazer assim, que você vai ter que passar por essa dificuldade, que você não tem como sair disso, está predeterminado. É uma prisão. Não importa a forma como você reage à circunstância, você não vai conseguir sair dela, nem mudar o seu destino. A primeira coisa que Deus começa a fazer quando vai tirar o povo do Egito, lá em Êxodo capítulo 12, é o quê? Qual foi o primeiro mandamento da Torá? Primeiro mandamento, Êxodo capítulo 12. Mudem o vosso calendário. Deixa de ser um calendário que espelha no sol, onde não há mudança, não há variação, não há dinâmica, passem a seguir um calendário lunar. Primeiro mandamento da Torá é o quê? Mudem o vosso calendário. Este vos será o primeiro dos meses. Aviv. E vai seguir o ciclo lunar. Por quê? Porque a lua, ela é dinâmica, não é? Ela tem fases. Mensalmente, ela tem fases. Ela tem a lua cheia. Depois ela vai minguando. Depois tem a lua nova. Depois ela cresce de novo. É um ciclo dinâmico. Eu nasci escravo, mas eu não morrerei escravo. Olha, eu nasci numa família com histórico de divórcio, mas eu não vou sofrer divórcio. Eu não sou obrigado a viver encapsulado, preso dentro de uma falsa predeterminação. Os egípcios falam, os deuses quiseram assim. Todo mundo da minha família padece dessa doença, os deuses assim quiseram. E tem gente que transfere isso para o Deus de Israel, né? Então eu estou falando para você, não existe essa predeterminação que tira de você o poder de reação frente às circunstâncias. Você tem poder de reagir, ninguém pode tirar isso de você. Isso é o que a Bíblia chama de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio na Bíblia? É o poder de obedecer ou não a Deus. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é você fazer o que você quiser. Livre-arbítrio é algo que Deus te deu que não deu para nenhum outro ser no universo. Nem anjo, nem animal nenhum, nem nada. Nem demônio, nada. Nenhum deles tem o poder de desobedecer. Se Deus dá ordem para Satã, dá ordem para o anjo não pode chegar e falar, hoje eu não quero, eu escolho não obedecer você hoje, Deus. Algum anjo pode, algum ser celeste tem essa possibilidade? Deus não dotou nenhum anjo, nenhum ser celeste desse tipo de livre-arbítrio. Eles têm uma certa liberdade de escolha, mas é infinitamente menor ao que Deus deu ao homem. O homem tem o poder de receber um mandamento e dizer o quê? Não. E Deus é que deu esse poder a um. Deus deu essa escolha. Coloco diante de vós o quê? A bênção e a maldição. Ele ainda te dá a dica. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Ninguém pode tirar de você o poder de escolher reagir da forma correta às circunstâncias que adentram a sua casa. Você não pode escolher as circunstâncias, mas a forma como você reage a elas, você pode. E a gente vê isso na vida de José, vê ou não vê? Desde o início. As coisas acontecendo com ele. Como ele reagia? Ele se tornou uma pessoa rancorosa? Ele se tornou uma pessoa amargurada? Ele se tornou uma pessoa vingativa? Ele se tornou uma pessoa perturbada? Ele se tornou amargo?
Você vê em algum relato da Bíblia ele falando mal dos irmãos? Mostra para mim. Mostra para mim alguma das pessoas que ele encontrou na história dele, na trajetória dele até virar governador do Egito. Me mostra uma passagem que ele falou mal dos irmãos. Mostra. A forma de reagir, ninguém tira de mim. Eu escolho. Eu sou senhor da minha vontade. Deus não interfere na sua escolha. Ele deu essa liberdade. É o presente que ele te deu. Porque aí você tem o amor demonstrado de forma o quê? Sublime, não é? Aí é amor mesmo. Deus criou o homem para que o homem pudesse amá-lo, então ele tinha que dar ao homem o quê? O poder de escolha. O amor obrigatório não é um amor, não é algo que me impressiona. Né? É como eu dizia para o meu filho ontem. Meu filho, Deus deu o poder de escolha para o homem, e não vem com esse papo que eu já vi gente aí, Senhor, eu devolvo para o Senhor o meu livre-arbítrio. Que farofada é essa? Ué, o mérito, a virtude, está em você ter a possibilidade de não obedecer e escolher o quê? Obedecer. Isso é virtude. Que virtude é essa? Eu quero ser igual aos anjos, que não sei o quê. Que bobagem. O mérito, a virtude que você tem que demonstrar diante de Deus é você escolher. Olha, eu podia fazer isso, mas eu escolhi fazer isso. Eu podia desobedecer, mas eu escolhi andar no teu caminho. Aí é virtude. Isso é o conceito de virtude. Por isso que os psicanalistas gostam de enfatizar isso. Tem até uma pessoa muito famosa, não vou nem falar o nome dele aqui não, mas é que ele fala assim, olha, você tem que ser um homem perigoso. O homem tem que ser um cara perigoso. O homem ideal tem que ser perigoso. Aí falaram com ele, mas o senhor não acha que isso está meio desvirtuado? O senhor vai falando que eu tenho que ser perigoso, que eu tenho que atacar as pessoas? Ele falou assim, não. Você tem que ter o potencial de fazer o mal. Quando alguém tem o potencial de fazer o mal e escolhe fazer o bem, aí é virtude. Porque ele escolheu. Um cara fraco vai demonstrar virtude tendo autocontrole? Ele nunca vai perder o controle porque ele é fraco. Ele não vai conseguir lidar com a situação. Agora, o cara que é forte, os praticantes de artes marciais demonstram muito isso. O camarada tem o potencial de fazer mal para o outro. E quando ele escolhe não fazer, aí ele demonstra virtude. Então, todo ser humano tem que ser assim. Você tem que ser um camarada, entre aspas, perigoso. Ou seja, você tem que ter o potencial para poder escolher. Não é se privar de escolha. Igual eu falo com os meus filhos. A virtude, a formação de um caráter numa criança não está em privá-la de escolhas. Está em ensiná-las a tomar decisões corretas frente a opções. Quer dizer, se eu privo o menino de escolha, no primeiro momento que ele tiver a escolha aí no mundo, ele vai fracassar. Por quê? Ele não treinou a escolha, ele não treinou a manifestação da virtude, ele sempre teve uma opção só. Quando você tem um leque de opções, escolhe, acerta, aí você manifesta a virtude, aí Deus se agrada. Por isso que você tem livre-arbítrio. Por isso que Deus criou o bem, Isaías 45, e criou o mal. Ai, Mateus, mas o pastor falou que a calamidade é mal, ou será, ra em hebraico é mal. Deus criou o mal e Deus criou o bem. Para quê? Para que você pudesse demonstrar virtude em escolher o certo. Ok? Então isso é importantíssimo. Eu falo com a Tatiane, né? Um exemplo que a gente dá. Você fala para sua esposa, eu vou sair de casa hoje de manhã, tá? E eu vou te fazer um pedido, meu amor, que você não saia de casa enquanto eu não regressar do trabalho. Se você me ama, você vai me esperar. Tá bom? Tá bom. Aí você, por precaução, antes de sair de casa, acorrenta ela na mesa da casa. Aí você sai. Quando você chegar, ela vai estar lá, não vai? Ela demonstrou ou não amor a você? Me responde. Ela demonstrou ou não amor a você? Você não sabe. E se ela tentou sair e não conseguiu? E se ela não saiu porque ela te chamou? A corrente não se fez necessária. Então, a gente fica sem saber. Você só pode amor ser demonstrado da forma sublime se você o quê? Tem opções. Se você tem potencial para poder escolher B. Está entendendo? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, hoje, isso aqui é muito importante para o judeu.
perceber essa questão da virtude, perceber essa questão da forma como você reage às circunstâncias, entender que tem um Deus que controla tudo, que nada está ao acaso, nada acontece de uma forma predeterminada, que você não pode mudar o seu destino, isso é paganismo. Então, o judeu sempre preocupou com isso, e sempre preocupou em o quê? Em tratar a mente das pessoas, tratar a percepção de realidade das pessoas. Por isso, olha para mim, que na Alemanha nazista, sabe como é que a psicanálise era conhecida? Ciência judaica. Por que ele chamava a psicanálise de ciência judaica? Porque só judeu que atuava. Olha aqui, dá uma olhada aqui comigo. A psicoterapia era chamada pelos nazistas de ciência judaica. Por quê? Seus maiores representantes eram todos judeus. Vamos dar algum exemplo? Isso aqui é básico, hein? Clássico. Sigmund Freud, Alfred Adler, Otto Rank, Melanie Klein. Mais recentemente, a escola que eu acho muito mais importante, a escola de Viena, que vale a pena você pesquisar mais, sai um pouquinho dos clássicos, vai para os mais modernos. Viktor Frankl, que criou a logoterapia, que é a busca de um propósito, um sentido. Aaron Beck, que criou fantástico terapia comportamental cognitiva. E o Martin Seligman, que criou a psicologia positivista, essa tradução que é minha, tá? Mas Seligman criou o tipo de psicologia que não é usado só para tratar problema emocional, é usado para você viver uma vida mais feliz, é usado constantemente, tá? Então, vale a pena aí essa escola mais recente, né, de psicoanalistas, vale a pena você estudar. Em especial o Viktor Frankl, que eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui hoje. Mas isso surge dos judeus o quê? De tentar entender a mentalidade, a reação que o judeu tem. Por quê? Porque o judeu sempre foi muito perseguido. O judeu sempre foi muito rejeitado. O judeu sempre foi muito marginalizado. E é o povo escolhido. É o povo escolhido. Então, se você não tem um tratamento aí de enxergar circunstâncias com os olhos de Deus, você pode entrar numa autodepressão, numa auto-exclusão. Você pode negar a eleição, porque você fala assim, mas se a gente é eleito, por que a gente é tão perseguido assim? Até naquele filme, né, O Violinista no Telhado, o protagonista, num diálogo com Deus, ele abre o coração com Deus, ele falou assim, Senhor, como é que ele chama? Tobi? Ele diz assim, Senhor, eu sei que nós somos o povo escolhido, mas o Senhor não podia ter escolhido outro povo. Escolhe de vez em quando um outro povo. Então a preocupação do judeu sempre foi o quê? Enxergar a realidade com os olhos de Deus. Deus está no controle de tudo. Nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum general, nenhum governante, nenhum político sobe ao poder sem o consentimento divino. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ninguém sobe ao poder sem o consentimento divino. E não é ficar lutando contra a circunstância, é responder de forma correta à circunstância. Chegou a esse ponto, Deus permitiu isso, como é que eu posso viver minha vida para poder exercer cada dia mais a justiça de Deus na minha vida, no meu lar? Independente da circunstância. Deus deixou. Tá bom, agora eu vou sofrer por causa disso? Não, eu vou me posicionar como um servo de Deus e viver a minha vida resplandecendo a luz de Deus no meu lar e com as pessoas que eu tenho contato. Aí você o quê? Entendeu? Você não vai você não entra em luta, porque quem entra em luta contra a circunstância, luta contra Deus. Se você está em constante luta contra a circunstância, você está em luta contra quem permitiu que aquilo acontecesse. Você fala assim, eu teria feito melhor. Senhor, o Senhor errou. O Senhor deixou esse cara subir aí a liderança, o Senhor errou. Eu vou ficar aqui até mudar esse negócio aqui na força. Não é esse o posicionamento do povo de Deus. Você vai resistir de uma forma muito mais sábia se você o quê? Na sua vida, vive de acordo com os propósitos divinos. Demonstre virtude. Para de ficar revoltado contra Deus, revoltado. Demonstra virtude. Tá bom? Então fica um aviso aqui, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Esses autores que eu coloquei para você aqui, eles têm, mesmo a da escola da psicanálise mais moderna, que é o Frankl, o Beck e o Seligman, eles não são semelhantes em tudo, tá?
mas eles têm um ponto em comum. Deixa eu falar para você aqui. São abordagens muito diferentes, mas todas elas têm algo em comum. Preste atenção. Lê comigo aqui, lê comigo, o amarelo. Vamos lá? Se mudarmos a maneira como pensamos, mudaremos a maneira como... De novo. Se mudarmos a maneira como pensamos, mudaremos a maneira como sentimos. Por isso que José não entrou em amargura. Porque ele blindava a mente dele com o quê? Na promessa de Deus. Espera aí, se Deus deixou eu passar por isso aqui, é porque isso aqui é necessário para que eu alcance aquilo que Ele tem para mim. Não tive o sonho quando tinha 17 anos, que meu pai e meus irmãos se curvavam, eu era levado sobre... Para chegar lá, se Deus deixou isso aqui acontecer, eu não pedi para os irmãos me venderem. Eu não pedi para ser traído lá, acusado falsamente pela mulher de Potifar. Se Deus deixou isso acontecer, como que eu posso reagir a isso sem anular o que Deus tem para mim? Sem cortar, sem desviar do propósito que Deus tem para mim. Ele fala isso com a mulher de Potifar, não fala? A mulher quer lá ficar com ele, o que ele fala? Como que eu poderia fazer isso contra Deus, dormindo com a senhora? Olha, não fala contra Potifar. Ele fala também, mas depois ele fala o quê? Como é que eu posso pecar contra Deus ficando com a senhora? Por que contra Deus? Porque é Deus que estava o quê? Deixando aquelas coisas acontecerem. Ele não podia quebrar a linha que ele tinha que enfrentar para poder chegar a governador do Egito. Se você muda a forma como você pensa e enxerga as circunstâncias, você muda a forma como você se sente. Isso os judeus, séculos antes dos psicanalistas, já falavam. O Schnauer Zalman de Liad, o criador do Rabat, já lá na Lituânia, no século XVIII, já falava a mesma coisa. Se muda a forma de pensar, muda a forma de sentir. Então o segredo está em quê? Em remoldurar, não é isso? Remoldurar. Presta atenção do símbolo que eu estou fazendo aqui, é uma moldura. É uma moldura, lembra? Uma moldura. Se você remoldura, se você reenquadra a circunstância, você vai mudar a forma como você se sente. Então você sai do vitimismo. Ai, por que isso aconteceu comigo? Ah, por que não sei o quê? Ah, por que eu tô... Sai do vitimismo. Reenquadra. Muda a forma de pensar, que você muda a forma de sentir. Está entendendo? O sentimento, ele é coordenado, ele é dirigido pelo pensamento. Muda a forma de compreender, de enxergar as circunstâncias, você vai tratar as suas emoções. Não adianta tratar a depressão com remédio, porque você não está indo você está tratando sintomas, você não está tratando a causa. O que é que está fazendo o sujeito entrar num quadro depressivo? A forma de pensar, a forma de ler a realidade ao seu redor. Então não adianta você dopar o sujeito com químicos artificiais, porque vai ser o quê? Vai ser temporário, né? Aquilo passa o efeito, ele tem que colocar de novo. Então você supre quimicamente o corpo com elementos que o corpo tinha que estar produzindo de forma correta se você tivesse emocionalmente saudável. Então, claro que remédios são sim necessários, tem quadros, né? Eu não estou aqui tomando lugar de nenhum especialista da área, tem quadros que você tem que começar assim com a medicação. O sujeito está tão afundado, né, num quadro depressivo que ele não tem força nem para mudar a forma de pensar. Mas não entenda os medicamentos como as soluções, tá? Eles não são soluções. A solução é você o quê? Tratar a forma de pensar, de avaliar, e a sua crença, né? A crença que existe um Deus que está sobre todas as... Você não está abandonado, você não está à deriva, você não está largado. Tudo ocorre de acordo com a soberania divina. Então vamos lá, pessoal. Então, se você muda a forma como você pensa, você muda a forma como você sente. Esta foi, no início, uma proposta revolucionária desses teóricos que eu citei para você aqui, de uma teoria da psique humana. Por quê? Porque a primeira escola da psicanálise, ela acreditava que o caráter é determinado por fatores genéticos. Depois, outros começaram a pensar que a vida emocional do sujeito era governada por experiências da primeira infância. Oi, o pessoal da primeira infância aí. Né? Da primeira infância, os impulsos inconscientes. Outros ainda acreditavam que o comportamento humano é determinado pelo condicionamento, pelo determinismo, né, o naturalismo. Em todas essas teorias, qual que é o problema com essas teorias, pessoal? Elas são interessantes? São importantes? São. Mas todas elas
limitam a sua liberdade interior. Ou seja, quem somos e como nos sentimos são ditados por outros fatores além da minha mente. É como se você se tornasse o quê? Impotente. Ah, não, eu sou assim, eu estou vivendo assim, porque meu pai e meu avô eram assim, então que é genético, eu estou vivendo assim porque eu tive traumas de infância. Ou seja, tá bom, você teve trauma de infância, tá bom, você passou por situações, tá bom, você tem uma genética não tão boa assim em algumas áreas. Mas isso não é uma prisão a qual você não pode se libertar pela sua escolha consciente. Você é livre para mudar o seu destino de acordo com as suas escolhas, com a forma como você reage às situações. Você não está determinado a seguir o mesmo caminho que os seus antepassados. Deus te deu o poder e a autoridade para você escolher a forma como você reage às circunstâncias. Então, eu sou grato por essas teorias, mas ninguém pode colocar na minha cabeça que eu sou escravo disso. Eu não sou escravo de trauma infantil, não, meu irmão. Aí tem a coisa do inconsciente, né? Não, isso aqui é um trauma inconsciente. Não tá, eu reconheço que isso possa existir, agora nada disso é prisão. Nada disso pode determinar uma imobilidade da minha parte para mudar isso aí. Está entendendo? Quem está entendendo aí? Vamos lá. Eu sei que eu estou falando um pouquinho demais sobre essas escolas, mas é porque é o que eu preciso para poder avançar. Tá bom? Agora, pessoal, eu queria, para a gente encerrar, eu queria mostrar para você aqui uma citação de um livro muito importante. Eu recomendo esse livro. Tem em português. É um livro de um autor, que eu citei ele aqui agora há pouco, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl era um psiquiatra, tá? Austríaco, e ele foi preso na época do nazismo e foi enviado para Auschwitz, para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. E ele, antes de ser preso, ele tratava de pessoas com tendências suicidas. E depois que ele foi preso, ele descobriu o seguinte, que o que mantinha algumas pessoas que eles viam que não eram afetadas, quer dizer, os nazistas tiravam tudo do judeu, né? Cortava o cabelo, apagava o nome, né? O sujeito virava um número, não tinha mais vaidade nenhuma, não tinha posse nenhuma, não tinha nada. Eles podiam tirar tudo do sujeito, mas uma coisa eles não conseguiam tirar. O poder de reagir frente às circunstâncias. Eu posso escolher como eu vou reagir frente a essas circunstâncias. Então, isso ninguém conseguiu tirar. E ele percebeu o seguinte, aqueles judeus nos campos que eram fixos, num propósito, então o sujeito pensava assim, Deus me criou e o que eu tenho para alcançar nessa vida eu não alcancei ainda. Eu tenho um filho que mora fora e eu não visitei ainda. Eu tenho livros que eu poderia ter escrito e não escrevi ainda. Eu tenho pacientes que eu vou tratar e não tratei ainda. Então eu tenho que passar por isso aqui porque Deus me tem para algo maior, é o propósito. Inclusive, muitos pastores aí ficaram famosos se inspirando em psicanalistas judeus, como o Frankl. O Viktor Frankl tem um livro que ele escreveu depois que ele sobreviveu, né, a Auschwitz, exatamente por causa disso. Por quê? Ele se via, olha só que interessante, pessoal, ele estava preso, podendo ser morto a qualquer hora, né, a bel prazer lá de um guarda, mas ele se via o quê? Ele se via tratando pacientes com síndrome pós-campo de concentração. Ele se via no consultório dele tratando outros sobreviventes que sairiam com problemas de traumas do campo de concentração. Porque você vê morte, você vê muita coisa lá que você tem que saber lidar com aquilo. Então, ele se enxergava no futuro tratando, dando aula em universidades, falando sobre o quê? Psicologia do campo de concentração. E isso deu para ele o quê? A mente para poder aguentar aquilo tudo, para não quebrar. Você não pode quebrar o indivíduo completamente, você tem que ficar forte ali por dentro, né? O psique não pode ser destruído, porque se destrói o psique, você morre, viu? Então, ele criou o que ele chamou de logoterapia. O que é logoterapia? Logo vem de logos. O que é logos? Propósito.
Então, logoterapia é a terapia que você dá para o sujeito, fazendo ele descobrir o propósito de vida dele. Para que Deus me criou? O que eu espero da vida? O que a vida espera de mim? Você foi criado com um propósito, você foi criado com uma missão. Você cumpriu essa missão? Você está cumprindo essa missão? Então, ele escreveu um livro chamado Man's Search for Meaning, que em português eles traduziram como a busca por um significado. E criaram um subtítulo horrível, né? Um psicólogo no campo de concentração. Mas tem em português, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou citar aquilo que o Viktor Frankl escreveu, e é uma coisa que não é teórica apenas, ele vivenciou isso, ele testou isso. Olha só que interessante. Nós que vivemos em campos de concentração, podemos nos lembrar dos homens que caminhavam pelos alojamentos, consolando os outros, dando o último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas, que é o quê? Escolher a atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Escolher o próprio caminho. Então está aqui, em português chama Em Busca de um Sentido, Viktor Frankl, literatura muito importante, muito oportuna, que vai fazer você entender melhor a história de José. Então vamos lá, vamos terminar aqui dizendo o seguinte, olha, a mudança mental que isso envolve, essa teoria do Frankl, veio a ser conhecida nesse meio da terapia cognitiva comportamental como reenquadramento. É o que eu disse para você, é reenquadrar a situação, é remoldurar a situação. Em inglês chama reframing. Assim como uma pintura pode parecer diferente quando colocada em uma moldura diferente, a vida também pode. Os fatos não mudam, mas a maneira como os percebemos mudam. O remolduramento nos diz que, embora nem sempre possamos mudar as circunstâncias que nos encontramos, podemos mudar a maneira como as vemos. E isso por si só muda a maneira como você se sente. Então é o reenquadramento, é o remolduramento. É ver, põe aqui na tela, pode pôr aqui. É ver com os olhos de Deus aquilo que você está passando. É ver com os olhos de Deus. Ver com os olhos acima, né? Ver numa macro circunstância. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus deixou passar por isso? Né? E pensar o seguinte, ninguém pode tirar de você o direito de escolher como reagir a essas circunstâncias. Eu não sou obrigado a me revoltar. Eu não sou obrigado a ficar amargo. Todo mundo me traiu. Todos os meus irmãos me traíram. Você não é obrigado a responder com amargura, não. Você tem o direito, você tem o dever, você tem o potencial para responder com perdão, com amor. Eu não sou obrigado a responder da forma como todo mundo faz. Eu não sou obrigado a ficar enclausurado numa prisão emocional porque fui traído, porque fui... Não! Veja aquilo como algo que Deus colocou no seu caminho. Não tente entender o porquê, porque a gente não entende. Mas o que eu fiz para merecer isso? E seja como José. Reenquadre. Ele reenquadrou. Quando Judá arrependeu lá no ouvido dele, ele reenquadrou. De novo, né? Ele pensou, agora eu entendi que eu vim para cá, não é só para salvar o mundo, o Egito, é para preservar a descendência do meu pai, é para salvar meus irmãos. Tudo que ele passou foi para salvar os irmãos. Olha o que interessante, os irmãos levaram ele para lá, né? Os irmãos causaram a ida dele para lá, mas ele foi para lá, Deus colocou ele lá para ele salvar os irmãos. Aí ele entendeu, reenquadrou a situação. Então não há amargura, não há falta de perdão, não há revolta contra Deus. Muito antes dos psicoterapeutas judeus da era moderna, a Torá já determina que o homem foi dotado de liberdade. Diga, liberdade, para escolher o caminho a seguir. E tais escolhas determinam o seu destino. Você não tem um destino pré-determinado. Mas você está falando que Deus não conhece. Deus conhece.
Mas ele escolheu não interferir na sua vida. Você não tem destino pré-determinado. O seu destino vai depender das suas escolhas. Tem até meios protestantes que apregou um certo tipo de predeterminação muito tóxico, baseados em más interpretações das cartas de Paulo, especialmente Efésios capítulo 1. Onde acha que Deus realmente tem um predeterminismo que anula todo o poder de escolha do homem. E é claro que quem apregou essa doutrina, ele é escolhido, né? Lógico. Ele é vaso de honra. Se ele acredita nisso, ele vai ser vaso de desonra? Não. Isso é falácia. Tá? Isso é falácia. Você tem o poder de mudar o seu destino de acordo com as suas escolhas. E não sou eu que estou apregoando isso. É a palavra de Deus, é a base da fé. Olha aqui. Deixa eu terminar de ler aqui, né? Ó. A soberania divina não anula o livre-arbítrio do homem. Ao escolher se submeter à vontade de Deus, o homem se torna parceiro de Deus na obra de redenção e não apenas um mero espectador. Quando você escolhe, você vira parceiro de Deus. Quando você escolhe fazer o bem, você se torna parceiro. Quando você senta e vira um espectador, não. Então vamos lá, para a gente encerrar. Deuteronômio 30. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor e ande nos seus caminhos, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Está vendo? Eu escolhi o destino mediante a minha escolha. Eu determinei o destino de acordo com a escolha, e Deus deu esse poder a você. Coloco diante de ti o bem e o mal. Se você andar no caminho de Deus, escolher guardar os seus mandamentos, você vai o quê? Você vai viver e vai ser multiplicado, e o Senhor vai te abençoar. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao eterno teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Eterno, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora eu quero mostrar para você a palavra de José, quando Judá se arrepende ali aos seus ouvidos. Então disse José aos irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Então está aqui a forma como José reagiu. Quando a notícia chega para o faraó, que os irmãos de José estavam lá, o que faraó fica triste ou fica feliz? Por que faraó fica feliz? Porque José não queimou o filme deles com o faraó. Porque se José tivesse falado assim, né? Quando o faraó perguntou: quem é você? Ah, eu sou um hebreu que fui traído pelos meus irmãos, fui vendido como escravo por uma caravana de ismaelim, e fui parar aqui
né? Então, Faraó ia ter o quê? Faraó ia compartilhar da amargura, não ia? Pô, mas que irmão, hein? Que irmão você recebeu, hein? Que coisa. Aí se chegasse a notícia, né? Ó, os irmãos de José estão aí. Manda trazer agora aqui. Que aí Faraó ia dar a punição, porque Faraó era grato a José. Mas José sabia. Por isso que ele não defama os irmãos. Está entendendo? Ele não fala mal dos irmãos para ninguém. A única coisa que ele fala para o copeiro foi o quê? Fui tirado da terra dos hebreus e nada fiz para estar aqui. Isso ele fala. É a única coisa que ele fala. Não fala mal dos irmãos, não fala mal. E aí, no futuro, isso compensou ou não compensou? Faraó os recebeu. Aí o plano pôde se cumprir. Vamos lá ler alguns textos aqui agora importantíssimos. E eu quero dizer para você o seguinte, ó. Jó, capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu irmão, são bases para a sua fé isso aqui. Lamentações 3, 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Epa. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um é dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para Deus. Ah, meu irmão, esse texto nunca foi mais atual. A turma aí da revolta, desculpa eu falar isso aqui. A turma da revolta, tá? Vou falar aqui, a turma acampada até hoje em quartel. Vai ler a palavra de Deus. E quem me conhece sabe. Eu orei ao Eterno, pedi ao Eterno que nos desse uma forma de governo diferente do que está aí. Fiz minha parte. Você também fez a sua. Mas vamos voltar para a palavra de Deus. Nós servimos a Deus. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, do bem e do mal. E qual é a nossa função? Não é ficar nos revoltando contra algo que o Eterno deixou acontecer. E sim o quê? Vamos ler de novo, olha aqui. Acaso não procede de Deus tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um é dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para Deus. Yeshua, em Mateus 6, portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua retidão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você quer um governante justo? Você quer um governante justo sobre a sua nação? Esquadrinhe o seu caminho, volte para Deus. Corrija para você que diz temer a Deus. Está uma igreja vergonhosa, uma igreja dividida, um povo de Deus dividido, mundano. Estão muito divididos, sem amor ao próximo. Vamos esquadrinhar o nosso caminho, voltar a nossa vida pessoal para Deus, para que Ele possa nos honrar. E para encerrar, eu vou citar aqui o rabino Jonathan Sacks, que fez um estudo maravilhoso sobre essa porção. Ele disse o seguinte, ele foi o ex-rabino-chefe da Inglaterra, falecido há 2 anos. De abençoada memória, o rabino Sacks escreveu, quando ele estava escrevendo sobre essa paraxá. Não podemos mudar o passado, mas mudando a maneira como pensamos sobre o passado, podemos mudar o futuro. Qualquer que seja a situação em que nos encontremos, ao reenquadrá-la, podemos mudar toda a nossa resposta, dando-nos força para sobreviver, coragem para persistir e resiliência para emergir do outro lado da escuridão, na luz de um novo e melhor dia.
Meu irmão, tome essa palavra, escreva no seu coração. Você não pode mudar o passado, muitas vezes você não pode mudar uma circunstância, mas você pode mudar a forma como você pensa sobre essas coisas, a forma como você encara o passado, a forma como você encara uma circunstância, vai determinar a forma como você vai ter o seu futuro. Qualquer que seja a situação em que você se encontra, quando você tenta reenquadrá-la aos olhos de Deus, você pode mudar a sua resposta. E isso vai te dar força para sobreviver, coragem para persistir e resiliência para chegar do outro lado. Porque tudo passa. Tudo passa. Mas você precisa de resiliência para emergir do outro lado. E eu termino aqui citando o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha aí, conformar sua mente de acordo com o Espírito de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Restauração já em nome de Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.